gente, tudo bem? Muito bom reencontrar vocês. Hoje vamos falar sobre um assunto delicado, sobre organização e rotina. Vixe Maria, meu Deus do céu. Calma, tô aqui pra te ajudar, tá bom? Hoje eu vou te explicar, demonstrar sobre as dicas que eu deixei no blog. Se você ainda não leu as dicas, o link tá aqui na descrição para você conhecer as dicas, os métodos, as técnicas que eu utilizo para me organizar, tá bom? Aqui vai ser mais uma demonstração. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu só funciono assim. Eu não sei funcionar sem me organizar. Quem estudou comigo na ETEC ou na faculdade pode afirmar que eu não sei fazer isso assim, fazer nada sem me organizar. Eu preciso definir dia para entregar, preciso definir critérios, preciso organizar as coisas por categorias, prioridades, senão simplesmente não funciona. Bom, pelo menos eu consigo te ajudar com essa questão. Primeiro, vamos relembrar quais são as 4 técnicas que eu mencionei no artigo. Se você ainda não leu, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Não deixa de ler, porque aqui vai ser um resumão. Então vamos às técnicas. Primeira, internet desligada enquanto você não precisar utilizar. Acordou? Deixa a net desligada. Vai dormir? Deixa a net desligada. Porque senão você fica com aquela ânsia, aquele negócio ali, sempre pensando na notificação que vai chegar. Então, assim, é importante desligar enquanto você não precisar utilizar. No blog tem mais informações sobre isso, não deixa de ler. Segundo item, criar uma lista de tarefas e lista de desejos. O que é isso? É para te ajudar você a identificar as coisas que você tem que fazer, que são as tarefas, e as coisas que você quer fazer, que são os desejos. É importante ter um equilíbrio entre essas duas coisas, porque se um lado tá muito mais cheio ou preenchido do que outro, tem algum probleminha aí, certo? Terceiro, não acumule tarefas. Esse eu tô aprendendo na raça. Porque assim, eu sou uma grande acumuladora. Eu quero fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, fico acumulando responsabilidades e aí no final das contas não consigo fazer metade daquilo que eu queria. Então, o ideal é passinho por passinho. Não acumular grandes tarefas, porque senão fica impossível de realizar, a gente se frustra e aí já viu, né? Cagou tudo. E quarta técnica, que você precisa planejar o seu dia, a sua semana e o seu mês. Sim, você precisa planejar tudo isso, porque senão você perde o controle das coisas. Às vezes você tinha programado algo para fazer amanhã e aí surgiu um imprevisto. E aí esse imprevisto vai desenrolando e aí quando você vê a tarefa tá jogada para semana que vem, mas semana que vem você já tinha outras coisas para fazer e vira um bolo de neve. Então o ideal é você começar de trás para frente. Planeja o seu mês primeiro, vê o que você tem que fazer já no mês e deixa aquilo ali agendadinho, marcadinho. Assim você sabe que aquele dia vai estar ocupado, beleza? Então, por exemplo, para criar esse conteúdo que eu tô divulgando agora, eu demorei semanas, tá? Semanas para fazer. Antes de divulgar, eu tenho que fazer roteiro, aí depois eu tenho que gravar, eu tenho que editar, eu tenho que revisar. E especificamente esse conteúdo demorou bastante, porque tem surpresa no final. Depois eu te falo por quê. Agora vamos falar dos métodos que eu utilizo. São principalmente 3 métodos que eu utilizo, tá? O primeiro deles envolve aplicativos, que são coisas fáceis, estão ali no nosso dia a dia, muitas vezes na palma da mão. Vou te mostrar o primeiro deles. Bom, o primeiro que eu uso é o Google Agenda, até porque ele tá fácil na mão ali no celular. Vou te mostrar um pouquinho a minha agenda para você ver como que eu utilizo. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui é a minha agenda de março. Você vai ver que tem várias coisas coloridas aqui. Então, para cada cor, eu tenho um tipo de tarefa. Aqui, por exemplo, neste dia, eu tenho uma tarefa específica. Então, eu defini com cor vermelha porque era prioridade para mim. Então, tem outras cores que eu utilizo. Por exemplo, essa daqui era uma entrevista. Marquei de cinza para poder se destacar das outras cores. Amarelo eu uso para... Ó, aqui tem laranja para aniversário. Aí eu uso amarelo para poder marcar aniversários. Então, assim, no Google Agenda, ele é muito prático, porque já tá na palma da mão, para quem no caso tem Android, né? Mas, enfim, a sua agenda pessoal pode servir, sabe? E é bacana você criar marcadores, por exemplo, com cores, que pra mim facilita bastante. Tem também o TimeTune, eu utilizo ele é um aplicativo para celular e ele ajuda muito a organizar rotinas. Vou te mostrar como ele funciona, quer ver, ó?
abrir aqui o Time Tune. Aí aqui, peraí que... rotinas. Nesse botão você cria a rotina. Vou colocar o nome aqui, ó, dia a dia. Ok. E aí você vem, tem 24 horas para utilizar. Vim aqui na segunda-feira, vou colocar minha primeira, enfim, tarefa, utilização, minha primeira atividade do dia, que é, no caso, o sono, né? Dormir aqui, colocar que eu estou dormindo até, sei lá, 8 horas da manhã. Beleza? Concluído. E aí eu tenho 16 horas restantes. Aí eu vou adicionar mais uma atividade. Eu vou colocar agora o meu café da manhã. Então, aliás, você já viu o meu vídeo de café da manhã? Se você não viu, vou deixar aqui o card para você assistir. Então, o meu café da manhã vai até às 9 e ainda tem horas restantes. Aí você pode também copiar. Então, eu venho aqui, seleciono... Cadê? Então, você pode vir aqui, ó, selecionar, copiar e você copia para quais outros dias você quer repetir aquela tarefa naquele mesmo horário. É muito bacana. Então, eu venho aqui na terça e tá aqui a tarefa. Tá vendo? Ele é muito bom porque ele gera alertas e ele te ajuda a entender o que você precisa fazer. É isso aí. Esse foi o Time Tune. Uma terceira ferramenta que eu utilizo é o Trello. Ele é muito bom, por exemplo, quando você tem que fazer trabalhos em equipe, mas você também pode utilizar ele só para você. Então, por exemplo, eu vou te mostrar aqui, quer ver? Só um minutinho. Aqui, onde aqui, aqui, ó. Olha só que gracinha. Aí, fiz login lá, pá. Vou criar um quadro. No Trello você pode criar alguns quadros. Aí eu vou criar aqui, vou criar também o nome de... Não, melhor, ó, vou criar aqui, ó. Estudos. Esse vai ser o nome do meu quadro. Criei, vou escolher um fundinho aqui bonitinho. Criar quadro. Está criando o meu quadro. Criou. Aí, aqui dentro do quadro Estudos, eu posso criar listas. Então, eu vou vir aqui criar a lista, por exemplo, ó. História da arte. Criei a lista História da arte, posso criar uma outra lista, teclado. Adicionar. E aí, dentro das listas, a gente pode criar cartões que podem se tornar tarefas, porque os cartões você consegue colocar algumas funções. Por exemplo, História da arte, vou colocar aqui Grécia. Vamos supor que eu tenho que estudar a Grécia. Aí dentro do cartão tem uma série de funções que você consegue agregar. Você consegue colocar aqui, ó, data de entrega, horário, inclusive, de entrega, é bem bacana. Então, vou colocar aqui, pode ser qualquer um, salvar. Aí aqui, ó, ele já te dá um aviso, ó, entregar em breve. Você pode criar checklists. Então, ver vídeo, né, fofa? Vídeo, responder questões. E é isso, aí você pode ir colocando itens e toda vez que você concluir, você vem aqui, ó, clique, e ele dá um check. Você também pode colocar etiquetas de lembretes, por exemplo, e editar nomes para esses lembretes. Por exemplo, aqui o vermelho eu vou colocar como se fosse urgências. Salvar. Então, ó, ele já colocou a etiquetinha ali. É uma maravilha isso daqui, gente. Você pode copiar para o quadro seguinte, você pode copiar para outros quadros, outras listas dentro do mesmo quadro ou não. Tem uma série de funções bem bacaninha aqui. Geralmente o que eu faço é quando eu concluo, o que eu preciso é colocar numa outra lista de concluídos. Aí vamos supor que eu concluí aquele lá da Grécia, eu venho e arrasto pra cá. Aqui, concluídos. E aí eu sei que eu não preciso mais fazer isso daqui. É bem bacana. Bem interessante mesmo. Aí, além dos aplicativos, tem também dois outros métodos que eu gosto muito, que é utilizar o tradicional papel e caneta para se organizar e o principal que funciona muito para mim, que é o método das cores. Vou explicar esse das cores primeiro. O das cores, eu seleciono, crio categorias para cada cor que eu for utilizar, seja onde for. Então, por exemplo, se eu for utilizar uma agenda física, eu posso criar um método de cores para colocar, sabe aqueles marcadores de página, que são umas etiquetas que você cola na página? Então, eu sei que, sei lá, no caso de estudar, se eu colocar a etiqueta amarela, vai ser matéria de história. Se eu colocar a etiqueta laranja, vai ser geografia. Então, você pode criar suas categorias, entende? O que eu mais utilizo hoje em dia é isso aliado a post-its.
Então, os meus post-its têm cores variadas e cada cor significa uma categoria de tarefa diferente. Eu vou te mostrar aqui como que eu uso, por exemplo. Ó. É assim que eu faço a minha organização. Eu tenho esse cronograma. Então, os rosas são todos para conteúdos do blog. Aí, os amarelinhos, eles são para tarefas minhas. E tem o azul, enfim, tá meio azulado, que são tarefas da casa, assim que eu organizo e sei o que eu preciso fazer. Então é uma coisa que você pode utilizar também, esse método das cores, aí depende do seu jeito de criar. Como eu falei lá no artigo, depende muito você encontrar a sua metodologia e ela funcionar para você. Essa é uma das dicas, tá bom? E agora as dicas bônus. Tem 2 dicas finais que são importantíssimas. Elas são até, talvez, essenciais para qualquer coisa que você vai fazer, que é definir data e tempo. Data para entregar e tempo máximo para concluir aquilo. Lembrando que quando você for estipular um tempo, por exemplo, pensar, vou gastar 1 hora para fazer isso. Já joga 2 horas, porque sempre pode acontecer imprevistos, a atividade sempre pode ser um pouco mais difícil de concluir do que aquilo que você esperava. Então, joga pra cima esse negócio do tempo, beleza? Ah, não esqueci, tem a surpresa final também. Você acha que eu ia esquecer? Imagina! Gente, é o seguinte, deu um trabalhão pra fazer esse conteúdo, demorou semanas pra eu concluir, fiz ele com muita dedicação, carinho, fiz, refiz e, além disso, eu criei um material para ajudar você a se organizar. Então, tem uma lista de tarefas e desejos e tem também 2 versões de cronograma, tá? Para você, cronograma semanal, para você utilizar. Tem 2 versões, uma eu mostrei aqui. E assim, eu quero muito disponibilizar isso para você. Eu quero muito que você use para se organizar também. Uma amiga minha utilizou e ela me disse que super tá ajudando ela. Então eu quero que te ajude também. Mas, para eu poder disponibilizar esse material, a gente precisa fazer um acordo aqui. É o seguinte, eu gostaria muito de chegar a 700 seguidores no meu Instagram. Não falta tanto assim. Se cada um de vocês que me acompanha convidar 1 ou 2 pessoas para seguir, eu já consigo bater a minha meta. Então vamos combinar isso? Vamos tentar fazer isso o quanto antes, ainda essa semana, porque eu quero disponibilizar logo esse material. Ficou muito bonitinho. Não tem muita frescura, assim, então qualquer pessoa pode usar. Então vamos fazer isso? Vamos chegar a 700 seguidores no meu Instagram, @lalicm, não esquece, @lalicm, 700 seguidores e eu disponibilizo esse material para ajudar você a se organizar. Combinado? Aproveita, compartilha, dá like aqui no vídeo, deixa um comentário, o que você achou, quais outros temas você quer ver e não esquece de pedir para seguir o meu Instagram, eu quero disponibilizar o quanto antes esse material. Combinado? Então, até o próximo. O que eu faço com o time tune, meu Deus? Bolo de neve, você fala. Que bolo de neve? Vai, eu não me organizo, vira um bolo de neve. Que besta.